Bem-vindos a Histórias da Torre. Esse é o nosso segundo episódio, onde vamos continuar falando um pouco a respeito da história da descoberta do indo-europeu nessa nossa primeira temporada. Esse daqui é um podcast do Babel que tenta contar histórias sobre a língua e sobre pessoas de forma narrativa. Temos que agradecer pela evidente inspiração do Agora, Agora e Mais Agora, um podcast português narrado pelo historiador Rui Tavares, e ao Alan por ter me mostrado esse podcast incrível. Agradecemos também aos pássaros por estarem cantando em algum lugar, mesmo no meio dessa loucura sem fim aparente que é a pandemia. Vamos para o nosso episódio de hoje. Esse episódio foi um atoleiro. Primeiro porque eu queria e prometi falar sobre a formação do nosso personagem, William Jones, para fortalecer um pouco a ideia do acaso dessa história toda. Era a pessoa certa no lugar certo. Depois eu pensei que seria mais legal falar sobre o ensino do latim e do grego clássico como uma forma de consolidar a erudição do europeu médio daquela época. Daí eu pensei em falar também sobre as Índias, ou mesmo fazer um pequeno preâmbulo dos 5.000 anos de história e cultura do subcontinente indiano que antecedem a chegada do nosso protagonista lá, num espaço que já era ocupado muito antes do expansionismo europeu e que foi invadido por esses europeus, mas que nunca deixou de ser uma teia cultural tão densa que dá para passar uma vida enveredado ali. Então eu pensei em fazer esse começo de episódio muito mais uma discussão sobre história, essa com H maiúsculo, muito mais do que sobre a nossa história com H minúsculo. Se eu fosse um linguista de verdade e me levasse a sério, eu ficaria tentado a falar que esse começo é um meta-episódio cheio de meta-linguagem. Isso aconteceu porque eu comecei a pensar num ponto muito importante para a nossa história e para minha relação de cumplicidade com vocês, que estão me ouvindo. Eu não quero que vocês gostem do protagonista. Isso significa que eu tenho algo contra o William Jones? Ou que ele teve atitudes execráveis na sua vida? Seria ele um psicopata cruel, como os bandeirantes daqui dessa terra, que a gente imortaliza em estátua ou em nome de rua? Seria ele um europeu eugenista, com áreas de superioridade diante dos nativos de Calcutá? Até onde eu vi, não sei de nenhuma dessas coisas em específico, mas não importa, porque não é sobre ele, não é sobre o indivíduo. Veja, aqui mora um pouco um fato interessantíssimo sobre falar de história de um jeito narrativo. Porque a gente quer falar da história sem romantizar os fatos, sem polir o que é feio, sem criar vilões e heróis, a partir de gente que era muito igual a mim e a você, mas que são fruto de tempos diferentes e de criações e concepções de mundo e de eu muito diferentes da sua ou da minha. Eu também não quero que isso seja uma forma de trazer aqui as figuras como se fossem réus para que a gente pudesse julgar seus malfeitos, ou como se fossem santos para a gente adorar. Eu quero, na verdade, fazer uma história da descoberta, que é atrelada a uma pessoa que, por sua vez, só chegou onde chegou por conta de um arranjo muito específico do funcionamento da sociedade e do mundo naquela época em questão. Eu quero que a gente ligue pouco para as motivações pessoais, mas eu quero tentar mostrar um pouquinho delas quando for possível. Eu não quero jamais diminuir ou tratar com desdém os crimes e os absurdos que envolvem toda essa história e, de modo geral, a história de toda a humanidade. Que ela contém, nas relações entre seres humanos e grupos de seres humanos, muita violência. Mas eu quero que a gente faça isso não pela ótica da culpa dos indivíduos, e sim pela ótica da responsabilidade coletiva refletida nos indivíduos. Eu quero falar de ideias também, mas não de ideias que vieram do vácuo para dentro de uma ou outra cabeça iluminada. Mas eu quero falar de processos visíveis e invisíveis que tornam ideias mais ou menos atraentes, mais ou menos valorizadas. Processos esses que estão no tempo. E hoje eu vou falar de ideias que surgiram em dias quentes, úmidos e barulhentos nas movimentadas ruas de uma cidade no subcontinente indiano. Mas antes das ideias, eu quero começar com uma outra coisa, mais material. Tempero. Ouvimos durante as aulas de história o termo especiaria se referindo àquela coisa que a gente costuma chamar hoje em dia de tempero. Das grandes navegações à Rota de Seda,
das feiras medievais ao enriquecimento absurdo de mercadores na Europa a partir do século XIV, em todos esses momentos as especiarias estão por lá. As grandes navegações que levaram os europeus para todos os cantos do mundo, da América que eles descobriram, entre aspas, até a Indonésia, passando pelo famoso caso de rebranding do originalmente Cabo das Tormentas, que virou o Cabo da Boa Esperança, tudo tem especiarias no meio. E tem um meme muito bom que fala de como o pessoal arriscava a vida e embarcava em longuíssimas viagens para conseguir tempero, enquanto a gente curte mesmo hoje é comprar um sazon e usar ali para fazer uma comida rápida, né? Claro que quando a gente fala assim, parece que o motivo para mover mundos e fundos durante essa parte da história da humanidade foi o desejo das pessoas de quererem almoçar uma parada mais saborosa. Mas é importante a gente ter em mente que as especiarias eram também úteis na culinária, mas também usadas amplamente para fazer ungüentos, óleos, cosméticos e medicamentos. Esse comércio tem uma característica específica que chama muita atenção, porque se trata majoritariamente da troca de produtos naturais não nativos da região europeia, que também não são perecíveis, e, por outro lado, que os europeus gostavam de consumir. Então, portanto, a gente está falando de produtos que dependem de comércio com áreas de fora da Europa. E é bastante comum a noção de que esse tipo de comércio alimentava a união entre Ocidente e Oriente. Mas disso daí, dessa ideia idiota de dividir o mundo em dois, eu vou falar no próximo episódio. Vamos falar então do comércio de especiarias, como esse comércio de longa distância envolvendo o continente europeu. Bom, tem uma região que produz diversos tipos de produtos que não existiam na Europa e que era alcançável por essas rotas comerciais. E essa região que a gente chama de subcontinente indiano. Ela não era perto, mas era alcançável. Essa região consiste em alguns países contemporâneos. São eles Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal e Butão. O mapa mundi engana a gente muitas vezes, né, por causa da projeção de Cantor, né? E o subcontinente indiano parece muito menor que a Europa na nossa cabeça. Mas para a gente ter uma noção, né, se comparar com a Europa, o subcontinente indiano é um pedaço de terra que vai da Grécia até metade da Suécia, de norte a sul, e da Espanha até quase o Cazaquistão. Então é grande pacas. Calha que essa também é uma região ocupada por seres humanos há muito tempo, e a gente vai falar um pouco disso no próximo episódio. E também abrigou grandes impérios, cidades e religiões. As nossas noções e divisões de períodos de história não fazem sentido no subcontinente indiano. Nossa noção de antigo fica bem esquisita também. Até porque a gente mora num projeto colonial, que a gente chama de país, que tem pouco mais de 500 anos, né? Para você ter uma ideia, a gente pode falar de uma civilização do Vale do Rio Indo, nesse subcontinente, que tem registros mais antigos por volta de 3.300 a.C., e que parece ter durado até mais ou menos 1.700 a.C., primeira grande civilização ali. A partir desse período, né, que é iniciado há 5.300 anos atrás, e mesmo antes com outras ocupações humanas em pedaços dessa região, a gente pode traçar a história de diversos povos, reinos, sultanatos, que se assentaram no subcontinente. A gente vai tratar sobre os fios específicos desse emaranhado cultural e histórico em episódios padrão do Babel. Mas aqui eu não podia deixar nem de mencionar um pouco, né, do espesso caldo que está permeando a nossa história. Claro que o nosso personagem, William Jones, ele não tinha acesso a muitas dessas informações sobre a história da região. Por exemplo, a tal civilização do Vale do Rio Indo, que eu mencionei agora, aquela de 3.300 a.C., foi redescoberta a partir de escavações mais de 200 anos depois do período de vida do William Jones. Além de ser uma riqueza ímpar em termos de história e cultura, esse subcontinente tem um clima amplamente diferente do da Europa. Por isso que ele tem uma produção agrícola e mesmo um extrativismo de produtos muito diferentes dos que existiam no continente europeu. Então, quando a gente fala de especiarias, a gente está falando de plantas, de partes de plantas, né? Flor, fruto, semente, casca, caule, raiz, que por serem raras na Europa possuíam preços elevadíssimos, ao passo que na Índia elas literalmente davam em árvore. Esse círculo, né, de baixos preços de compra num lugar e altos preços de venda no outro lugar, que ajudava a bancar a iniciativa, vamos dizer, ousada, mas a gente podia falar que é insana também, de atravessar meio mundo para comprar mato e com isso acumular dinheiro. Isso podia ser feito por meio de caravanas de comércio, que avançavam por longas distâncias na terra, pela via marítima, em expedições, ou mesmo pela combinação dessas práticas. Tudo era em alguma medida incerto,
seja porque qualquer viagem tinha muitos riscos, seja porque tinha que enfrentar condições climáticas adversas, assaltos e esse tipo de coisa. Então tinha muita chance de dar errado, e ainda assim valia a pena financeiramente bancar esse tipo de iniciativa. Se 2 caravanas chegavam e voltavam, o dinheiro resultante bancava outras 10 que davam errado. Para você ter uma ideia, uma expedição muito bem sucedida podia render quase 50 vezes o custo de investimento. Nesse contexto do comércio entre a Europa e as regiões do leste, a gente pode tratar de muitos fatos, fluxos e episódios, pois isso meio que sempre aconteceu em alguma medida. O meio de campo entre Europa e regiões do leste, né, que é a Turquia, Irã e mesmo que a gente chama de Oriente Médio, sempre foi palco para essas trocas intensas e chegando até a China. Mas vamos sair então do tempero e vamos para o comércio, que é o último ponto antes da gente falar sobre o nosso linguista William Jones. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como as coisas estavam no século XVII. Em 1600, a Inglaterra estava relativamente bem estabelecida enquanto uma potência marinha. Como eu tinha comentado no episódio anterior, a invencível armada da Espanha não viveu o seu nome e foi destruída em 1588. Ela deixou um espaço bastante seguro para a expansão ultramarina do Império Britânico, e cujos principais concorrentes eram Portugal e Holanda agora, enfim, estava principalmente contra esses dois. No ano de 1600, os comerciantes ingleses eles começam a organizar os seus esforços em torno da exploração de comércio e pressionam o governo inglês para receber uma validação dessa iniciativa, e mais importante do que a validação, receberem um monopólio de todo o comércio inglês feito ao leste do Cabo da Boa Esperança e do Estreito de Magalhães, ou seja, tudo a leste da África, parte leste da África. Nasce assim a chamada Companhia das Índias Orientais, que é uma iniciativa firmada entre os nobres, cavaleiros e burgueses que dá muito certo. As expedições não são bem-sucedidas sempre, mas como a gente conseguiu ver, quando elas dão certo, tem margens de lucro insano. Os bens trocados, nessas expedições da Companhia das Índias Orientais incluem diversas coisas. Especiarias do tipo noz moscada, açafrão, cravo, canela, pimenta, gengibre, mas também outras coisas como algodão, seda, tintura, sal, chá e ópio. Me chama a atenção que tem uma coisa bem forte aqui no surgimento da Companhia das Índias Orientais de turvar as divisões entre público e privado, porque ela é basicamente uma parceria entre o setor privado e o setor público. É uma medida que é aprovada pela coroa inglesa, mas ao mesmo tempo é uma iniciativa trocada por comerciantes e fiadores privados que vão reter boa parte dos lucros. A principal concorrente da Companhia das Índias Orientais britânica, nessa primeira fase, cujo foco era especialmente o comércio de especiarias, era a sua contraparte holandesa, a Companhia Holandesa das Índias Orientais, que foi fundada 2 anos depois da Companhia Britânica. Em 1612, a Companhia Britânica das Índias Orientais decide tomar uma decisão. Para facilitar as missões comerciais e reduzir o risco de ataques por parte de outras potências europeias, faz sentido ter uma base no território indiano. Com isso, uma missão diplomática em nome da rainha se encontra com o imperador mogol Nur-ud-Din Salim Jahangir, e é garantido para esses comerciantes ingleses o direito de se firmar nessa região. Então, começa a rolar o estabelecimento de residências de comerciantes, fábricas, casas de receptação e de troca da companhia nesses lugares novos. Isso daí vira uma prática comum e muito importante. Existe então uma tendência de territorialização da companhia. Ainda que não seja nesse momento uma coisa de dominação territorial 100%, o estabelecimento da companhia nas regiões portuárias rola em diversas regiões do Império Mogol, notadamente na região de Bengala, Bombaim e Madras, nas regiões das atuais cidades de Calcutá, Mumbai e Chennai. Esse processo de territorialização é bastante reversível ao longo dos séculos 17 e 18. Não é nada melhor para garantir o monopólio do comércio e vencer a disputa com as outras companhias europeias do que fazer a Companhia das Índias Orientais começar a se tornar o próprio Estado nos espaços em que ela ocupa,
As companhias têm exércitos de mercenários, anuência das suas respectivas coroas e associações maiores ou menores com a estrutura do próprio Império Mogol, que dominava a região na época. As companhias, então, elas travam disputas comerciais que se desenvolvem em guerras, que também se tornam guerras de seus respectivos países, as guerras de mercenários em nome de empresas que representam mais acionistas do que países ou interesses nacionais. Parece que eu estou falando aqui uma coisa futurística, né? Mercenários lutando em nome de empresa no outro lado do planeta. Ou parece que eu também posso estar descrevendo o que está acontecendo agora na Síria. Mas na verdade isso é uma história do século XVIII e XVII. O período entre 1748 e 1858, ou seja, da metade do século XVIII até a metade do século XIX, é o que é o chamado Raj da Companhia, na história da Índia. Raj é o termo hindi para mando, então é o mando da companhia na região. Ao longo do século XVIII, a companhia ela vira basicamente dona do território do subcontinente indiano. E aqui eu quero fazer uma pequena pausa para a gente respirar e ver o nível de surrealismo que a história nos guarda. O colonialismo foi e é uma chaga na história da humanidade, um período em que diversos países europeus subjugaram e dominaram outros povos, acumulando níveis de riqueza nunca antes imaginados, a partir do saque e destruição de outros lugares do mundo. Além dos saques, das guerras violentíssimas e da destruição da autonomia de regiões inteiras do planeta, da escravidão e do genocídio, tudo isso também foi baseado em noções de cultura que ainda permeiam muitos aspectos da nossa vida. A ideia de civilidade contra os bárbaros, o racismo estrutural, que, fundou estados no mundo inteiro, a construção da ideia de branquitude, né, ou da, não ideia de branquitude, mas de como a gente normaliza a branquitude como padrão, o epistemicídio de tudo que não é ocidental ou europeu, tudo isso vem dessa mesma época da humanidade. E dessa época em que a gente tinha instalado num território uma companhia a mando de uma potência europeia que era dona daquela região e dona daquelas pessoas. A gente sabe, e a gente já falou, por exemplo, no nosso episódio sobre Nahuatl, ou das línguas indígenas brasileiras, do tipo de consequência que isso teve aqui na América. E nas Índias, né, na Índia, os horrores não foram menores. Inclusive são coisas que precisam ficar muito mais claras para nós aqui no Brasil. O colonialismo britânico na Índia foi uma coisa atroz e deve ser lembrado para sempre. Figuras como Winston Churchill ou o Rudyard Kipling do Mowgli, eles ganham chagas imensas quando a gente coloca algumas das coisas que eles fizeram, né, sob a luz do colonialismo inglês no subcontinente indiano. Foram pessoas profundamente racistas e, no caso do Churchill, foi o responsável por grandes fomes, com F maiúsculo, que causaram centenas de milhares de mortes na região. Bom, pois bem, toda a história sobre a descoberta do indo-europeu se passa diante de um pano de fundo da história, né? Que é um Império Mogol que estava se dissolvendo, a Companhia das Índias Orientais ficando cada vez mais poderosa e basicamente dona e responsável pela administração e comércio do subcontinente indiano. Tudo isso à custa de enxergar os indianos como pessoas inferiores ou culturas inferiores e explorá-los, né? Então, é importante, né, antes de eu falar sobre William Jones, de falar que no contexto da descoberta do indo-europeu, o que estava acontecendo era isso, era a exploração de um lugar pelo outro, não era uma relação igual, não era uma relação entre dois países, né? Era uma relação de exploração absoluta. William Jones, o filólogo, filho de William Jones, o matemático, o nosso personagem do episódio passado, nasceu em 1745. Ao contrário do pai, ele não nasceu em um ambiente relativamente pobre e periférico. Ele nasceu em plena Londres na metade do século XVIII, basicamente um dos lugares mais cosmopolitas para se nascer naquela época. Ao contrário do pai, ele não frequentou um ambiente acadêmico simples, uma vez que já nasce convivendo desde pequeno com os principais círculos intelectuais da época, pois, como a gente já viu, seu pai era um dos membros da Royal Society.
Então, nascido nesse ambiente cultural e intelectualmente muito estimulante, o William Jones, o filho, começa desde cedo a mostrar aptidão para aprender línguas. E aqui eu retorno uma coisa que eu trouxe no último episódio e um pouquinho hoje na apresentação. Nesses tempos, né, o filho da elite intelectual de Londres ia ter acesso ao que melhor existia em termos de ensino. Com isso, o nosso personagem frequentou o colégio interno de Harrow, que é um dos mais tradicionais da Inglaterra até os dias de hoje, e que foi fundado no século XVI. Lá, ele teve acesso a muitos materiais sobre língua, assim como aulas de grego antigo e latim. Daí o que a gente tinha falado sobre isso ser uma amostra de erudição na época. Existe um registro do diretor da escola dele, na época, falando que, mesmo ainda jovem, o William sabia mais grego do que eu. Logo, ele, que era de ascendência galesa e falava galês, aprendeu, e inglês de nascença e falante de inglês, ele também aprendeu grego antigo e latim. Vamos contando, certo? Começamos com 4. Lá em Harrow, ele também pôde aprender francês e italiano, além de poder começar a estudar hebraico e árabe. Então, eu contei aqui 6 que ele aprendeu e 2 que ele começou a aprender na escola. Aí, o William Jones vai para um lugar ainda mais de relevância no contexto educacional britânico mundial, porque ele entra em Oxford. E lá ele ganha também acesso a outras línguas de forma evidentemente potencializada. Então, apesar de inúmeros cursos e palestras sobre grego antigo e latim, ele também mostrava interesse específico por línguas vivas, como espanhol e português. Depois, ele resolveu aprender o alemão, continuou a estudar o árabe, que havia começado a estudar lá na escola, e aprendeu até ficar fluente. Então, vamos lá. Eu contei aqui 11 línguas, ainda na universidade. Galês, inglês, grego, latim, espanhol, português, francês, italiano, árabe, alemão e hebraico. 11 línguas. Daí que ele começa a se dedicar ao persa. Claro, por que não? E aqui eu acho importante destacar uma frase que eu acabei de trazer, né? Se dedicar ao persa. Porque não há indícios de que ele aprendeu essa língua apenas por conta própria. Como também é documentado que ele fez isso muito rápido e se tornou um tradutor competente de persa muito rápido. Cabe ressaltar que a gente tem até um episódio do Babel padrão sobre o persa, que a gente chama de Farsi, que é o nome da língua na língua, no nosso episódio de número 13. E se hoje eu falei um pouco sobre uma região culturalmente densa e com muita história para contar, né, do subcontinente indiano, a mesma coisa se aplica quando eu falo da língua persa e da região da Pérsia. Porque o mundo persa é um outro portal imenso para a história e cultura também, de 5.000 anos de impérios, ocupações, guerras, poesia e filosofia. Isso daí encanta o nosso filólogo também, porque ele se forma da faculdade e, na sequência, decide fazer um mestrado, e o mestrado dele vai ser na tradução de textos persas. William Jones ele se torna, então, o que era chamado de orientalista, um especialista em culturas e línguas do chamado Oriente. E a gente vai falar mais sobre o Oriente no nosso próximo episódio. Por volta de 1772, assim como seu pai, o William Jones virou membro da Royal Society. E aí acontece algo com o William Jones que, assim, eu vou contar pra vocês, mas eu espero que vocês não fiquem chocados, tá? Que é inédito na história. Ele, por motivos de ficar traduzindo poesia persa pro francês não dá muito dinheiro, o nosso protagonista se viu forçado a buscar uma carreira mais estável financeiramente. E eu não posso imaginar como ele se sentiu, tá? Acho isso surreal. O Jones então ingressa na carreira jurídica. Ele se forma no tradicional Middle Temple, e eu não entendo, nem quero entender o suficiente sobre o sistema legal do Reino Unido para saber o que isso significa, mas de todo modo ele se torna alguém apto a exercer funções legais e faz isso num colégio super tradicional inglês. Depois disso, ele passa a atuar lá no País de Gales como juiz, ao mesmo tempo em que continua a produzir academicamente. Ele traduz do grego os discursos de Iseu de Atenas, um orador nascido em 420 a.C., cujos discursos eram voltados para os tribunais gregos. Então ele acaba aqui juntando as duas áreas de interesse dele. E aí o nosso personagem passa, por volta de 1778, a tentar conseguir uma vaga como juiz
na juiz menor na Suprema Corte da Jurisprudência de Calcutá. Essa vaga chama a atenção dele por algum motivo, e, enfim, a gente pode colocar que certamente era a possibilidade de conhecer um universo novo, um mundo estranho e coisas muito diferentes do país de Gales, né? E ele demora para conseguir essa vaga. Em parte dele demorar para conseguir essa vaga se dá por conta de uma opinião polêmica que ele defendia na época, porque ele foi contra a guerra dos ingleses contra um país que havia acabado de declarar a independência alguns anos antes. Ele era contra a guerra dos ingleses contra os Estados Unidos da América. Mas, eventualmente, ele consegue a vaga e vai para Calcutá. Então, esse linguista, ou filólogo, ou lexicógrafo, a gente pode chamar como quiser, na verdade não, mas para fins de podcast a gente pode chamar do jeito que a gente quiser. Ele falava ou compreendia algo como 12 línguas, entre elas línguas latinas, germânicas, semíticas, o grego e o persa. Essa pessoinha parte para a cidade de Calcutá, o centro administrativo da Companhia das Índias Orientais no território que controla ali no subcontinente indiano. Então a gente junta a Companhia das Índias, comércio, com a nossa história pela chegada do William Jones lá em setembro de 1783. E no próximo episódio das Histórias da Torre, a gente vai ver um pouco mais sobre isso. A gente vai falar sobre um mundo dividido e as coisas que a gente deixa de ver quando a gente cria categorias. Tem uma nota bibliográfica para esse episódio que é a recomendação do livro Portraits of Linguists, que tem um capítulo específico sobre a vida do William Jones e foi escrito por Franklin Edgerton, fonte de informação que foi fundamental para essa história e para o próximo episódio. Histórias da Torre é um spin-off narrativo do Babel Podcast, um podcast sobre diversidade linguística. Esse podcast é produzido por Bruno Guide e Cecília Farias. Nosso primeiro arco narrativo foi escrito e narrado por Bruno Guide. A edição foi feita por Cecília Farias e a nossa trilha sonora foi feita por Letícia Bergamini. Acompanhe o nosso trabalho nas nossas redes, sempre na @Babel Podcast, e apoie se acha que esse tipo de iniciativa merece algum apoio. Lá no apoia.se/babelpodcast. Espero que vocês tenham gostado, agradeço demais aos nossos apoiadores, aos nossos seguidores. Dê uma força pro Babel nas redes sociais, dê uma força pra podosfera antifascista, resistam, fiquem em casa e na medida do possível se cuidem. Até mais.